Olá, amigos, boa noite. Tivemos um probleminha aqui com o celular, a internet, mas vamos ver se agora a gente consegue levar a bom termo. Uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos iniciando mais um dia de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, estudo que realizamos todas as quintas-feiras, e é com muita alegria que nós realizamos essa atividade, compartilhando aqui com vocês, refletindo sobre o Evangelho do Cristo. Me perdoe só pelo atraso aí dos minutinhos, que acabamos tendo um probleminha. Agradeço os amigos que estão sempre aí nos apoiando conosco, compartilhando dos estudos. Fernanda Fernandes, nossa amiga, companheira de trabalho, que nos ajuda bastante. Bem-vinda, boa noite. Saulo Pita, o Antônio Sérgio Beleze, nosso amigo da Casa Espírita, Lourdes Bonafim. Até está me pedindo até para pedir um retorno para vocês aí, se está bom de imagem, de som, porque nós estamos usando outro celular aqui, não sei como é que está. Sônia Fávero, boa noite. Maria Antônia Casadei. O que eu vejo para você? Natália Silva, nossa amiga lá de Araraquara, muito bem-vinda, muito obrigado. Paulo Maleba, Neuza Beleze. Ai, que bom, então a Fernanda já dando retorno aqui, que está tudo em ordem, né? A transmissão tá boa. Pessoal, então vamos iniciando com esse pequeno atraso aí, mas graças a Deus conseguimos contornar. Então vamos inicialmente, né, como fazemos sempre, rogar as bênçãos de Deus para mais esse dia de estudos, pedir ao Mestre Jesus que nos ampare, que nos inspire, que nos ilumine, para que a gente consiga assimilar com profundidade os ensinos do seu Evangelho. Que Jesus, nesta hora, possa enviar companheiros espirituais que nos auxiliem, que estejam ao nosso lado, nos amparando, nos auxiliando, que a gente possa ter essa boa inspiração. Obrigado, Jesus, pelo teu amparo constante, pelo teu evangelho de luz, que nos ilumina, que nos consola, que nos orienta. Em teu santo nome iniciamos mais esta noite de estudos. Muito bem, então, pessoal. Ana Lúcia Olive, boa noite, grande amiga, sempre com a gente também. O Marcos Almeida, muito bem-vindos, amigos. Vamos lá, então. Pessoal, hoje nós vamos primeiro concluir o capítulo 19, que na semana passada nós não conseguimos estudá-lo completamente, né? Então nós vamos reiniciando, né, o estudo do capítulo 19, que é a fé transporta montanhas. Nós vamos no item número 11 do capítulo, tá? E no item 11, já entrando nas instruções dos Espíritos, que ele dá o título de A Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. Então essa mensagem é ditada pelo Espírito José, que é um espírito protetor. E ele diz assim: para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Então aqui esse Espírito está nos ensinando que
que as virtudes decorrem de uma fé sólida, de uma fé verdadeira, que a fé é mãe, né, das virtudes. Porque realmente, se a gente não tiver fé, se nós não confiarmos realmente na bondade, na misericórdia, na justiça, no amor de Deus, dificilmente nós vamos ter esperança, caridade, conquistar outras virtudes. Então, essa fé é essencial. E ele coloca, então, que a fé forma, junto com a caridade e junto com a esperança, uma trindade. Olha que bonito isso, né? Então, elas são inseparáveis. E num outro trechinho aqui dessa mensagem, esse Espírito vai dizer sobre a fé raciocinada, porque ele fala assim: amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Então é muito importante a gente conhecer para poder amar mais profundamente, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, em Deus, relembremos lá atrás, naquelas épocas antigas de Moisés, que Deus era visto pela humanidade como um ser cruel, vingativo, né? Que precisava de sacrifício para acalmar a sua ira. Então, esse entendimento de Deus era muito falho, né? Então, como que amar um ser desse seria difícil? Depois vem Jesus, já nos trazendo a ideia de que Deus é o Pai, infinitamente amoroso, já modifica toda a questão, né? E a doutrina espírita vem colaborar ainda mais com essa ideia do conhecimento, nos falando de um Deus cósmico, não mais do Deus da terra e do céu, mas do Deus das galáxias. Imaginem, parem por um instante e pensem que Deus está em toda parte no universo, não só na Terra. Isso é uma coisa assim fantástica que a gente não consegue nem raciocinar, né? Então nós vamos compreendendo esse Deus de amor incondicional, que ama todos os seus filhos, o Deus da perfeição absoluta, do amor absoluto, da inteligência suprema. Assim, conhecendo, nós vamos, é lógico que amando verdadeiramente esse Pai que nós reconhecemos como um Pai infinitamente amoroso. E depois, então, numa última lição desse capítulo, é uma outra mensagem ditada por um espírito protetor também, que ele chama de a fé humana e a fé divina. E vou ler só um trechinho que ele diz assim: no homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Então aqui, esse amigo espiritual está nos dizendo que a fé humana, né, ele está analisando sobre a fé humana, que ele diz que é um sentimento inato, quer dizer, já nasce conosco, temos ele conosco sempre, sobre o nosso destino futuro. Olha que bonito isso, porque nós começamos devagarzinho a compreender a nossa destinação de espíritos imortais, que temos um futuro maravilhoso pela frente, né? Porque temos a imortalidade, temos a questão do desenvolvimento progressivo das nossas faculdades, chegando ao nível de perfeição possível, né? As criaturas de Deus. Então ele fala que é a consciência das faculdades imensas, é a hora que nós vamos começando a compreender que nós temos em germe um potencial imenso. Por isso Jesus disse: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Conforme nós vamos compreendendo esse potencial que temos latente ainda, que vamos desenvolvendo pela nossa vontade, pelo nosso conhecimento, nós vamos desabrochando esse potencial e vamos nos tornando seres de luz, desenvolvendo amor em nossos corações. Então essa fé que vai dando essa alegria, essa vontade de viver plenamente conscientes do nosso potencial que ainda está meio que adormecido, mas temos conosco então a centelha divina. E assim, então, amigos, a gente encerra esse capítulo 19 e hoje vamos falar de um capítulo muito interessante, né?
que é os trabalhadores da última hora, capítulo 20 do Evangelho. Então eu vou ler, logo no item 1, ele apresenta uma parábola. É um pouco longa, mas eu creio que é interessante para a gente fazer a reflexão. A nossa reflexão vai girar em torno dessa parábola, que ele então conta, que está no Evangelho de Mateus. Diz assim: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores. Para a gente já ir compreendendo, essa madrugada seria por volta das 6 horas da manhã, para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Depois ele saiu de novo à 3ª hora. Naquela época o tempo era considerado de forma diferente. Então essa 3ª hora seria mais ou menos 9 horas da manhã. Então ele saiu às 9 horas da manhã, vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, e disse-lhes: ide também vós para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Depois esse senhor saiu de novo à hora 6ª, que seria meio-dia, e à hora 9ª, que seria 3 horas da tarde, e fez o mesmo, convidando outros trabalhadores. Depois ele ainda saiu mais uma vez à hora 1/10, que seria às 5 horas da tarde. Encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha, aquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então os que só às 5 horas da tarde haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido contratados em primeiro lugar desde as 6 horas da manhã, julgaram que ia receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dá tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e o calor. Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que eu quero? Tens mau olho porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Que parábola interessante, né? Quanta coisa para a gente ver aí. Primeiro que a gente vai analisar que essa parábola, ela mostra, às vezes de forma não tão clara, mas se a gente aprofunda a pesquisa nela, nós vamos perceber uma imperfeição grave que nós temos contida aqui nessa parábola, que é a inveja. Porque, vejam bem, os primeiros que foram contratados, eles foram contratados para receber 1 denário pelo dia. E aquele homem pagou 1 denário do jeito que combinou, ele fez justiça ao que ele tratou com eles. Mas aqueles homens acharam injusto. Por que eles acharam injusto? É o problema da inveja. Porque eles pensaram, se nós trabalhamos mais, temos direito a mais. Esse foi o pensamento, né? Mas, na verdade, eles deveriam pensar, eu estou recebendo o que foi contratado. Ele não deveria se preocupar com os outros. Se os outros receberam mais, é um outro problema entre aquele homem e aqueles trabalhadores. Então, na verdade, esses que reclamaram ficaram com inveja, no sentido ruim
desejando que eles não tivessem algo de bom. É aquele sentimento ruim que a gente às vezes quer ter o que o outro tem, ou quer ser o que o outro é, e além disso deseja que o outro não tenha. Então esse sentimento é bastante ruim, está claro aqui nesta parábola para a gente pensar e trabalhar em cima disso, né? Porque se a gente parar para analisar, quantas vezes na nossa vida, às vezes a gente se compara com outros, pessoas que às vezes têm mais recurso financeiro, têm mais capacidade do que nós, e às vezes nós temos esse sentimento ruim de comparar e nos acharmos injustiçados. Nós que entendemos de reencarnação, se nos colocarmos no contexto dessa parábola, nós somos aquele trabalhador que contratamos a reencarnação, vamos dizer, né? Nós sabíamos do planejamento reencarnatório que às vezes teríamos uma vida de mais dificuldades, né? Com menos recursos. Então nós estamos recebendo o que nós combinamos. Por que agora nós vamos comparar com outros que às vezes estão numa situação mais fácil, mais cômoda, analisando o lado material, né? Se nós temos o que foi combinado. Então é algo já para refletir desde o início. Uma outra coisa interessante é que esse capítulo não tem comentários de Allan Kardec. Pelo que eu me lembro, acho que é o primeiro capítulo que não tem nenhum comentário de Allan Kardec. Ele apresenta somente instruções dos espíritos. Então, nós vamos ver agora, são 4 mensagens espirituais explicando essa parábola aí. Então a gente vai começar a ver, a primeira mensagem ditada aí pelos espíritos foi por espírito Constantino. Então ele começa dizendo que os trabalhadores da última hora têm direito ao salário, aqueles das 5 horas da tarde que foram contratados. Imagina, a pessoa ficou o dia inteiro sem trabalhar e foi para o trabalho só às 5, trabalhou das 5 às 6 da tarde. Então ele diz, tem direito ao salário se, ele coloca algumas condições. Se tiverem boa vontade, se eles tiveram boa vontade para ficar à disposição de ser contratados. Porque eles poderiam ter se negado. De repente outra pessoa poderia ter passado para contratá-los e eles se negaram pensando, não, vou esperar só à tarde para trabalhar só à tarde. Então se esse foi o pensamento, não teriam direito ao salário. Também se eles tiveram à disposição desde cedo, não adiantava comparecer apenas à tarde esperando alguém, porque eles poderiam ter preferido o repouso, a ociosidade, mas se estiveram dispostos, prontos ali para serem contratados e só não foram trabalhar porque ninguém contratou, aí tem direito a esse chamado salário. E ele ainda lembra aqui na mensagem que porque muitas pessoas, além da preguiça e da má vontade, pode até aproveitar o tempo livre para praticar o mal, que é pior ainda, Além de não estar à disposição para o trabalho, aproveita a hora livre para fazer o mal. E ele ainda continua dizendo, depois, eu vou ler até um trechinho que eu achei interessante da mensagem, que ele fala de nós espíritas, Ele diz assim, bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse, comecei o trabalho ao alvorecer e só o terminei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação, cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesseis penetrar nela. Ei-vos no momento de embolsar o salário. Empregai bem a hora que vos resta, e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que pareça, mais não é do que um instante fugidio na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Então, olha quanta coisa interessante que ele está nos dizendo. Ele nos diz que nós, espíritas, poderíamos nos considerar os trabalhadores dessa última hora que foram contratados a esse final do dia,
Mas vamos analisar que isso não é um privilégio para o espírita, não vamos achar que o espírita é alguém melhor que o outro, não é essa a ideia. Mas vamos falar um pouco mais disso à frente. Primeiro que ele diz aqui algo muito interessante, né? Que há quantos séculos Jesus já nos espera, nos chama para trabalhar na sua vinha. E nós imaginamos isso pelas leituras que nós temos estudando a doutrina, de quanto nós provavelmente já falhamos nas reencarnações. A gente renasce cada vez com muitos propósitos, com planejamento de se dedicar ao bem, de fazer a sua transformação moral, de trabalhar em favor do semelhante. E muitas vezes, tenho certeza, nós voltamos à pátria espiritual derrotados por nós mesmos, erramos completamente, mudamos os nossos objetivos, escolhemos de forma equivocada na vida. Então, quanto tempo Jesus nos aguarda? É essa a ideia que ele quer dizer. E agora, então, nós estamos tendo essa oportunidade da última hora, de trabalharmos nesse momento final do dia, né? Vamos entender nessa simbologia. Então ele fala, empregai bem a hora que vos resta. Eu comento sempre isso, a importância desta encarnação nossa, dessa existência atual, que nós estamos tendo a bênção da doutrina espírita. Nós estamos recebendo todas essas informações, esses ensinos sublimes de Jesus e dos espíritos superiores, que nos dão toda a orientação necessária, nos despertam a consciência para a verdade, para aquilo que nos convém realmente, para que a gente aproveite então essa existência e possamos realizar o melhor que estiver ao nosso alcance, que a gente não desperdice mais essa bendita oportunidade que temos. Depois então vem uma outra mensagem que é ditada pelo espírito Henry Heine. Ele vem explicar alguns detalhes mais da parábola. Ele vem dizer que os primeiros, aqueles trabalhadores da primeira hora, lá das 6 horas da manhã, poderiam ser considerados profetas, Moisés. Vejam bem, Moisés viveu mais ou menos em torno de 3.500 anos atrás. Imagine há quanto tempo Moisés já veio trazendo a primeira revelação. Quantos missionários que o Cristo já enviou em toda parte da terra para difundir, para divulgar a sua mensagem. Então tem espíritos que estão trabalhando há muito tempo já, falando das verdades divinas, do reino dos céus, ajudando a humanidade a despertar para esse entendimento. E ele considera que depois, aqueles que foram contratados mais à frente, né, às 9 horas, ao meio-dia, ele poderia considerar os apóstolos de Jesus, né, que foram grandes trabalhadores do Cristo também. Os mártires, aqueles primeiros cristãos que iam para a fogueira, iam para a morte, ser devorados por leões, iam cantando, mas não negavam Jesus. Eram trabalhadores fiéis à palavra do Cristo, aos ensinos de Jesus. Depois ele considera também os sábios, os filósofos, como a gente pode se lembrar, filósofos muitos filósofos importantes, né, que tiveram. Vamos lembrar de 2 que são muito importantes, tanto que Allan Kardec coloca aqui no início do Evangelho segundo o Espiritismo um resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Então, para a gente ver como também foram trabalhadores, divulgando também essas verdades, né? E por fim, então, aqueles da última hora que esse espírito vem nos explicar que poderiam ser considerados os espíritas, né? Mas por que os espíritas, né? E não outros? Porque o espírita está recebendo essas verdades, essas revelações divinas. O espírita tem um potencial imenso depositado em suas mãos para compartilhar com o semelhante, para poder divulgar essa mensagem, para consolar as pessoas, para esclarecer. Então é uma tarefa de compartilhar as luzes que estamos recebendo, né? Vamos falar um pouquinho mais disso ainda à frente. Só me desculpe que hoje nós vamos
ultrapassar um pouquinho, né, por causa dos 10 minutos que perdemos aí no início. Bom, depois vem uma outra mensagem que é ditada por Erasto. Erasto é um espírito que ditou muitas mensagens na codificação, principalmente no livro dos médiuns, tem muitas mensagens de Erasto. E ele fala aqui então sobre a missão dos espíritas. Ele diz assim: não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, e despregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido, bem ou mal, suas missões e suportado suas provas terrestres. Então ele vem nos dizer nessa mensagem, começando aqui falando, ele fala sobre essa questão de arrebatar o velho mundo, né? Essa ideia do fim do mundo, que foi tão comentado até então, até hoje, né? Quantas datas foram fixadas para o fim do mundo? E a doutrina espírita vem nos ensinar que não é o fim do mundo material. O mundo material vai um dia terminar porque é matéria, mas isso depois de muitos milhões e milhões de anos, né? Então ele está se referindo sobre o fim do mundo moral, das iniquidades, fim desse mundo de expiações e provas, para que a gente adentre uma nova era, uma era da regeneração. Então, esse trabalho importante que nós estamos vivendo na época da transição planetária, como que se espera de cada um que seja mais um trabalhador a divulgar esses alertas, que é preciso rever condutas, rever procedimentos, trabalharmos as imperfeições, levarmos a mensagem do Evangelho para que as pessoas se modifiquem, para que transformem o seu modo de agir, para que consigam ser mais brandas, mais pacíficas, porque diz que o novo mundo será dos brandos e pacíficos. Então a gente está nessa época dessa mudança, já estamos começando a perceber, a sentir os sinais desse novo mundo que nos aguarda. Não sabemos daqui quanto tempo, mas estamos trabalhando nessa transição. Quantos espíritos nobres estão reencarnando ou encarnando para dar prosseguimento a essa tarefa? E cada um de nós, de acordo com as suas possibilidades, podemos também fazer a nossa pequena parte. Então, assim, ele continua dizendo que nos convoca a pregar, né? A divulgar a mensagem. Eles falavam muito em pregar o Evangelho, a divulgar a mensagem do Evangelho, a mensagem espírita. E não só os médios, porque muitas pessoas acham que os trabalhadores da última hora sejam os médios. Não só, todos nós, todos temos possibilidade de trabalharmos a favor, trabalharmos pelo Cristo, dentro das nossas possibilidades. E é lógico que nós sabemos que precisamos ter o respeito com as religiões. Se nós encontramos uma pessoa que está com a sua fé sólida, que ela segue a sua crença de forma tranquila, ela está se melhorando, é lógico que não temos que tirar essa pessoa da sua religião para trazermos para a doutrina espírita. Não é essa a ideia. A ideia de divulgar é porque muitas pessoas se encontram necessitadas de consolo, de luz, de esclarecimentos. Então precisamos saber para quem nós vamos oferecer essas luzes, mas que a gente não se negue a levar uma mensagem de consolo. Quantas coisas podemos falar, por exemplo, da reencarnação, que é a misericórdia de Deus concedendo a oportunidade de nós refazermos o que foi mal feito anteriormente. Falarmos da imortalidade da alma, dizendo que ninguém morre. Quantas pessoas choram a morte de um filho? É doloroso,
Mas a doutrina espírita consola, dizendo que eles continuam vivos. Então são a lei de causa e efeito, que nos fala da justiça divina, como Jesus disse, a cada um segundo suas obras. Como é importante estarmos alertas que tudo que nós fazemos tem uma consequência para que a gente possa agir da melhor maneira na vida. Falarmos da lei de progresso, que estamos caminhando, melhorando, progredindo, nós e o planeta. Temos um futuro muito melhor pela frente e não a ideia pessimista de que tudo vai caminhar para pior. Então ele até nos pede aqui nas mensagens, olha que interessante, ele diz, para que nós procuremos sacrificar ocupações fúteis e até algum lazer em favor da divulgação da mensagem cristã e espírita. Então olha que convocação nos fazem para que a gente esteja plenamente consciente de que nós temos uma tarefa dentro das nossas possibilidades. E aí vem uma grande explicação que eu acho que é a chave desse estudo nosso aqui de hoje. Tem um pensamento que é atribuído a Francisco de Assis, que ele diz, olha que beleza ele fala, ele diz assim, pregue o Evangelho o tempo todo. Se necessário, use palavras. Olha que pensamento. Pregue o Evangelho o tempo todo. Se necessário, use palavras. O que ele quer dizer com isso? Que nós vamos pregar o Evangelho com a nossa conduta, com o nosso exemplo de vida. Às vezes, e muitas vezes, uma pessoa que está imbuída desse sentimento cristão, de transformação moral, os exemplos dessa pessoa, na sua simplicidade, falam mais alto que muitas falas profundas e belas de muitos oradores famosos. Às vezes, aquela pessoa, no seu anonimato, vivendo a vida de acordo com os princípios cristãos, está ensinando muito mais do que aqueles que estão em destaque, falando, oradores famosos. Então, pensemos nisso. Não precisamos grandes oportunidades, mas que a gente realize esse trabalho no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, na nossa convivência em sociedade. Emmanuel diz que o Evangelho deve ser vivido em todos os lugares. Não é aquela ideia de que agora eu vou para a casa espírita, ou eu vou para a igreja, ou para o templo, e agora eu vou falar de Evangelho. Não. Durante o dia todo nós devemos ter o Evangelho em nossa mente, em nosso coração, procurando lembrar os ensinos de Jesus para aplicá-lo a todo instante do nosso dia. Esse é o nosso desafio para que a gente seja realmente os trabalhadores da última hora. E para que a gente finalize então, tem uma bela mensagem aqui concluindo o capítulo, que é ditada pelo Espírito de Verdade, que ele chama os obreiros do Senhor. Ele diz assim, aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Então, essa mensagem vai nos falar que felizes são esses que trabalham com caridade. Nós já falamos nisso em alguns capítulos anteriores desse livro. Não é só fazer o bem, mas com caridade verdadeira, com amor naquilo que se faz, não de forma automática, metódica, porque tem que ser feito, mas procuremos fazer aquilo que nós colocamos amor naquilo que façamos. E ele diz que trabalhemos juntos, que a gente possa unir esforços, que não tenha destaques, não precisa ter alguém que é o estrela, o destaque.
é a união da força, que todos trabalhemos juntos, e ele coloca impondo silêncio aos ciúmes e discórdias. Olha que interessante, porque às vezes nós lembramos do trabalho na casa espírita. Às vezes podemos ser um trabalhador destacado, incansável, mas será que nós, naqueles momentos de atrito, de divergência, que outros não concordam, que outros desistem, que outros agem de forma que não gostaríamos que fosse assim, será que nós, como nós agimos nessa hora? Calamos os ciúmes, evitamos a discórdia, trabalhamos para unir, para receber, para conquistar a amizade verdadeira de todos. Então esse é o trabalho do verdadeiro cristão e espírita. Trabalhar com verdadeira caridade, sem procurar destaque, mas unindo os esforços, trabalhando todos por essa causa de amor verdadeiro. E assim eu quero encerrar esse estudo de hoje, lendo o finalzinho dessa mensagem, que ele diz assim: Deus procede neste momento ao censo dos seus servidores fiéis, e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão estas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Então, assim, a gente percebe que se nós conseguirmos realizar a pequenina tarefa que nos cabe hoje, com amor, com dedicação, seguindo realmente esses preceitos do Evangelho, outras tarefas nos serão confiadas posteriormente, porque fomos fiéis no pouco, como diz, né, na fala de Jesus, outros deveres serão confiados também. E assim, então, a gente conclui esse belo capítulo, nos chamando aí para esse trabalho de amor, esse trabalho na seara de Jesus. Então, vamos assim agora, peço mais uma vez perdão pelo horário, mas vamos então mais uns minutinhos para fazermos o nosso encerramento, né? A nossa oração final, esse momento de comunhão com o alto, para que a gente busque tranquilizar a nossa mente, agora trabalhando a nossa parte das emoções, do sentimento, elevando o nosso pensamento até o Pai, rogando a Deus as suas bênçãos, pedindo a Jesus, o nosso Mestre, que nos ajude a enxergarmos a tarefa que nos cabe, pois a todos nós cabe uma tarefa. Jesus conta com cada um de nós, por mais simples que seja a nossa vida, por mais que nós pensemos que não temos grandes condições de realizar algo, nós podemos sim vivermos em nossa vida os ensinos do Cristo. Então rogamos a Ele que nos ampare, que nos fortaleça, que nos dê a sabedoria necessária para sabermos fazer escolhas nesta vida, que não nos deixemos levar pelas ilusões do mundo, mas que estejamos atentos àquilo que planejamos antes da reencarnação. O que podemos realizar, aproveitando as bênçãos da doutrina espírita em nossa vida. Que nós não nos deixemos levar pela voz do mundo, que muitas vezes vão dizer completamente o oposto,
que é preciso ser esperto, que é preciso viver a vida, que não pode ser bobo das outras pessoas. Quantas falas equivocadas que nós precisamos compreender que são de irmãos que ainda não receberam essas luzes em sua vida. Que nós possamos sim ter essa mensagem em nosso coração, essa mensagem do Evangelho e da doutrina espírita, reforçando os ensinos do Cristo, para que naqueles momentos difíceis, onde nós somos testados, para saber se vamos perdoar, para saber se vamos ter paciência, para ver se vamos compreender um pouco mais o semelhante, para ver até que ponto não vamos julgar a atitude do outro, nós possamos vencer. Roguemos a cada dia que Jesus nos inspire para que a gente esteja sintonizado com os planos mais altos da vida, que nós possamos desejar profundamente vivermos esta mensagem de amor e de caridade todos os dias da nossa vida. Muito obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade. Obrigado, Senhor, pela doutrina espírita, que projeta tanta luz na nossa vida, que nos faz acordarmos para as verdades eternas. Obrigado, Senhor, pelos teus mensageiros que estão sempre nos amparando. Permita, Senhor, que mais esta noite consigamos receber esse auxílio que nos oferecem, recebendo as suas energias tranquilas, essa paz que nos envolve, as águas que podem ser fluidificadas. Muito obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade, por mais esse momento de paz. E assim então, meus amigos, com muita alegria, concluímos mais um dia de estudos, aguardando a próxima semana para mais uma vez possamos nos reencontrar. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus, até a próxima semana então.